Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está comigo aqui no Essencial Preparatório, revisão final para a prova do CFO da Polícia Militar de Minas Gerais. Você que será um futuro cadete agora no ano de 2026, vem preparar com a gente aqui do Essencial. Vamos trazer dicas quentes a respeito da matéria agora de Direito Constitucional, o que eu aposto que vai cair na sua prova, de acordo com o mapeamento que a gente fez a respeito das questões mais cobradas no CFO. Joga na tela, maestro, a gente fez aí a lista dos temas que a gente vai tratar nesse nosso revisão final. Classificação das constituições, normas constitucionais, poder constituinte, controle de constitucionalidade, né? Tema que tem gente que até arrepia só de ouvir, mas a gente vai descomplicar esse tema aqui para você. Direitos fundamentais, poder legislativo, processo legislativo, que é outro ponto também muito importante, poder executivo, poder judiciário e defesa do Estado e das instituições democráticas. Esses serão os 10 pontos, as 10 dicas que eu trarei aqui nessa revisão final. Pode jogar na tela, maestro, o primeiro tema, classificação das constituições. Então, essas classificações estão previstas expressamente no seu edital. E aqui a gente tem um tema muito tranquilo, tá, senhores? Um tema muito tranquilo de ser compreendido. Primeiro, Constituição em sentido material. A gente sabe que essa classificação ela pode ser adotada por Carl Schmitt, que trazia a ideia de Constituição e leis constitucionais. Como a gente bem sabe, a Constituição hoje ela é considerada um documento público solene que estabelece normas que regem o Estado e a comunidade. A nossa norma, né, a Constituição de 1988. Ali a gente tem a Bíblia Política do Estado. A Constituição, em sentido material, seriam aquelas normas constitucionais que estabelecem temas relativos aos direitos fundamentais, à organização do Estado e a organização dos poderes, temas esses tipicamente constitucionais. Então a Constituição ela existe, de certa forma, para limitar o poder estatal e garantir a organização e o funcionamento dos poderes, das instituições democráticas. Sendo que, por essa ótica, a Constituição material seriam as normas constitucionais que tratariam de direitos fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes. E já a Constituição em sentido formal seriam todas aquelas normas com status constitucionais, independentemente do seu conteúdo. Sabemos que, aplicando-se ali a teoria de Kelsen, a pirâmide de Kelsen, a gente tem a Constituição no topo do ordenamento jurídico, de forma que todas as normas que estão previstas naquele documento constitucional possuem força normativa, elas estão no ápice da pirâmide, independentemente do seu conteúdo. Portanto, Constituição em sentido formal seria as normas que estão no documento solenemente inseridas e que possuem hierarquia e um processo de elaboração mais dificultoso em relação às demais normas legais, uma vez que a Constituição está no ápice e ela é o fundamento de validade das demais normas. Ocorre que, pela classificação da Constituição formal, tudo que estiver no documento constitucional é considerado Constituição, pouco importando o seu conteúdo. Lembrando que, no Brasil, se adota a classificação da Constituição formal. Então, tudo que está na Constituição e eventualmente, aquilo que não esteja na Constituição, mas possui status constitucional, porque bem sabemos que após a emenda 45, hoje é possível que tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma de emendas constitucionais são equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, teriam ali força constitucional também. Seriam considerados Constituição em sentido formal. Ok? Aí temos uma outra classificação, pode passar, maestro, por favor? Constituição garantia. Então, aqui alguns conceitos, reformulando. As constituições materiais são normas constitucionais escritas ou costumeiras que regulam a estrutura do Estado, a organização do Estado, dos poderes e asseguram os direitos fundamentais. Já a Constituição formal trata-se de um documento escrito estabelecido de modo solene
pelo poder constituinte originário e somente modificável por um processo especial previsto na própria Constituição. A Constituição ela tem essa supremacia, inclusive formal, já que a alteração de suas normas é uma alteração mais dificultosa, mais solene em relação às leis ordinárias. Então, lá no artigo 60, a gente tem o processo de elaboração de emendas à Constituição. A gente tem uma iniciativa mais reservada, o quórum é um quórum qualificado, a gente tem mais turnos de votação e discussão. Então, ali uma série de procedimentos que não há para a mudança das leis ordinárias e complementares. Agora, trazendo uma outra classificação que também está prevista no seu edital, a Constituição Garantia e Constituição Dirigente. A gente tem que trazer isso justamente lá para a evolução, para as gerações, as dimensões, melhor dizendo, como a doutrina atual moderna defende as dimensões dos direitos fundamentais. Trazendo isso, a gente sabe com o rompimento do Estado absolutista, né, ali com a ascensão da burguesia, houve a criação de constituições que garantiam os direitos ali de primeira geração, os direitos civis e políticos, seriam as liberdades negativas. Então a Constituição Garantia está muito relacionada à primeira geração de direitos fundamentais, uma vez que são constituições que preocupam-se apenas em garantir os direitos do indivíduo em face dos estados, não típica ali de estados liberais. Então a burguesia, ela pretendia uma não intervenção do Estado nas suas liberdades. Não era preocupação, nessa época, a garantia de direitos sociais, né? O bem-estar social, direitos sociais, educação, isso não era preocupação, e sim a não interferência do Estado na vida privada. Então as constituições garantias estão relacionadas aos direitos de primeira geração. Já, por outro lado, temos aí também a Constituição Dirigente. Essa é diferente, ela viu, poxa, o Estado liberal ele não funcionou como deveria. Então houve ali uma igualdade no plano das ideias, mas a igualdade fática de fato não existiu. A realidade mostrava que o que ocorria era uma desigualdade social. Então, o Estado deveria intervir para equilibrar essa desigualdade gerada pelo Estado liberal. Então, surge a Constituição Dirigente, que estabelece programas e define os limites à extensão dos seus direitos. Modelo de Constituição Social, né, os direitos econômicos, sociais e culturais. Temos dois exemplos que são os mais citados pela doutrina, que é a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar de 1919, que trouxe ali vários direitos sociais. Então tem esse nome, né, Constituição Dirigente, porque quando o Estado intervém na ordem econômica e social, pretende dirigir a atividade da sociedade nesse aspecto, buscando criar um ambiente de igualdade material, né, diminuir ali, sair daquela igualdade meramente formal, né, a igualdade perante a lei, para estabelecer uma igualdade de fato, uma igualdade material. Ok? Então lembre-se desses conceitos: Constituição material, normas tipicamente constitucionais, organização do Estado, organização dos poderes e direitos fundamentais, Constituição formal, tudo que está naquele documento constitucional que foi criado pelo poder constituinte. Então, toda norma que possui status constitucional, independentemente do seu conteúdo, é considerada Constituição formal. Constituição Garantia, marque isso como algo relacionado aos direitos civis e políticos, direitos de primeira dimensão, de primeira geração, liberdades negativas. Então, a Constituição serviria ali como forma de regular o arbítrio estatal, né, a não interferência estatal na esfera de liberdades individuais. E, por fim, a Constituição Dirigente, típicas de estados sociais, buscariam ali o estabelecimento de normas para gerar uma igualdade material. Ok? Próximo ponto, normas constitucionais. Primeiro ponto, tanto regras quanto princípios são considerados normas jurídicas. Então, a gente tem norma jurídica como gênero, das quais são as espécies, regras e princípios. Segundo o professor Humberto Ávila, as regras são normas imediatamente descritivas de comportamentos devidos ou atributivos de poder. Segundo o professor Ronald Dworkin, as regras são aplicadas no tudo ou nada, subsunção. Então, ali é a
A regra, ela determina ou impede um comportamento ou atribui determinada prerrogativa. Por exemplo, eu posso ou não posso matar? Eu posso ou não posso roubar? Trazendo isso para o direito penal. Então, a norma, ela traz em si a regra que eu não devo matar, eu não devo roubar. Então, seriam essas espécies de normas, regras, porque elas são aplicadas no tudo ou nada. Já os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, conceito aí cunhado pelo professor alemão Robert Alexiou. O que quer dizer isso? Os princípios também são espécies de normas jurídicas. Só que diferente das normas jurídicas que são aplicadas no sistema tudo ou nada, ou a regra é válida e é aplicável, ou ela é inválida e não é aplicável, já os princípios não. Eles são normas que são aplicados na maior medida possível de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. Isso quer dizer que o princípio ele pode ser afastado sem que haja ali a perda da sua validade, da sua eficácia. O caso concreto que vai dizer quando o princípio vai ser aplicado e em qual medida, porque pode haver ali o conflito entre princípios, de forma que haverá, de acordo com as circunstâncias concretas, uma ponderação de qual princípio deverá prevalecer no caso concreto, sem que com isso haja a exclusão, a invalidade da outra norma, princípio. Ok? Vamos lá para a classificação, professor José Afonso da Silva. Isso não cai, despenca em concurso e no CFO não é diferente. Temos as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Então, a norma de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia plena, ela não necessita de nenhuma outra norma para lhe dar eficácia. Então, ela por si só é bastante para gerar a sua eficácia. Enquanto que a norma de eficácia contida, ela produz os efeitos que lhe são próprios, mas a legislação pode restringir esses efeitos. Então, ela em princípio, atua com eficácia plena, no entanto, ela pode ser restringida pelo legislador ordinário. Enquanto que na norma de eficácia limitada, a sua eficácia dependerá da atuação legislativa, porque ela por si só não produz os efeitos que lhe são próprios, necessitando de intermediação legislativa. Temos como subespécie a norma de princípio institutivo e de conteúdo programático. O princípio institutivo ali é a criação de instituições, e enquanto que no conteúdo programático, ali programas a serem exercidos pelo Estado, ok? Normas de eficácia plena, fazendo aqui um bate-bola. Tem aplicabilidade direta, imediata e integral, ou seja, no momento em que ela entra em vigor, elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de norma integrativa e inconstitucional. Só um ponto aqui para relembrar-os que toda norma constitucional possui eficácia. O que isso quer dizer? Que pelo menos em relação à legislação que ela for contrária, ela vai impedir a recepção dessa legislação. Então ela vai revogar aquilo que lhe é contrário. Então ela tem uma eficácia negativa, uma vez que tudo que lhe é contrário está ou revogado ou não recepcionado, ok? Aqui a eficácia que a gente está dizendo, plena, contida ou limitada, a respeito dos efeitos que lhes são próprios, né, de realmente mudar ali a questão da realidade social. Já a norma de eficácia contida tem aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral, uma vez que ela é apta a regular de forma suficiente os interesses relativos ao seu conteúdo, desde a sua entrada em vigor, mas ela pode reclamar a atuação legislativa no sentido de reduzir o seu alcance. Então, a gente tem um exemplo aqui em relação ao exercício de algumas profissões. No caso, por exemplo, da profissão de advogado. A gente tem que a lei ela regulamenta essa profissão e exige que, para o bacharel em direito possa exercer a advocacia, ele tem que passar por um exame, o exame da OAB, para que ele possa estar habilitado a exercer a profissão de advogado. Já as normas de eficácia limitada,
ela tem uma aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, pois não tem o condão de produzir todos os efeitos quando da entrada em vigor, pois necessitam de uma norma regulamentadora infraconstitucional. Então a gente precisa que o legislador ordinário haja intermediando a aplicabilidade dessa norma. Então ele precisa editar normas para que haja plena eficácia das normas de eficácia limitada. Tema de princípio institutivo, né, que contém esquema, criação de órgãos, estruturação, enquanto que do princípio programático elas vinculam programas a serem implementados pelo Estado para realizar fins sociais. Vamos lá, poder constituinte, outro ponto importantíssimo para a sua prova. Qual que seria a natureza jurídica? A gente sabe que o poder constituinte, ele é um poder que faz nascer uma constituição, uma nova ordem jurídica em determinado estado. Ele pode atuar de forma originária, criando ali a primeira constituição, ele pode ser revolucionário, né? Ele acaba com a ordem jurídica anterior e cria uma nova ordem jurídica. Qual seria a natureza desse poder? Seria um poder de fato ou um poder político? Um poder de direito ou um poder de fato? Ele seria, pela doutrina majoritária, um poder de fato, porque ele se origina de fatos sociais e não encontra limitação no direito posto. Por isso seria um poder de fato. Quais são as espécies? O poder constituinte originário, poder ali de criar uma nova Constituição, e o poder constituinte derivado. Esse sim, um poder de direito, porque ele se origina do poder constituinte originário, dos quais temos subespécie o poder reformador, o poder revisor e o poder decorrente. Reformador, aquele em que dá a possibilidade de alterar a Constituição. O poder revisor também, mas só que essa revisão seria mais ampla do que a reforma. E o poder constituinte decorrente, esse previsto em federações, nos quais os estados federados também possuem um poder de criar as suas próprias constituições. As características do poder constituinte originário. Primeiro, ele é inicial, ele inaugura a ordem jurídica. Ele é autônomo porque ele não está vinculado a nenhum outro poder, ele é incondicionado, não encontra no direito posto nenhuma limitação, ele é permanente porque ele não se esgota pelo seu exercício, sendo que após o seu exercício ele permanece em estado de latência, ele fica ali dormindo, mas ele não é excluído, ok? E inalienável, uma vez que ele é pertencente ao povo, nas democracias, ele pertence ao povo, poder constituinte originário, só que o seu exercício, geralmente, ele é delegado a uma Assembleia Nacional Constituinte, mas ele permanece com o povo, ok? Reforma. Então a gente viu o poder constituinte derivado. Reformador é via ordinária de mudança constitucional. A gente tem a previsão lá no artigo 60 da Constituição, como se dá a reforma da nossa Constituição. A revisão é uma via extraordinária, temos lá no artigo 3º do ATCT, só que se trata de uma norma de eficácia exaurida. Então, portanto, ela não pode mais produzir os seus efeitos. Dispõe que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos contado da promulgação da nossa Constituição de 88, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso em sessão unicameral. Então, hoje não seria mais possível a existência de uma revisão constitucional, uma vez que se trata de uma norma de eficácia exaurida, ela já produziu seus efeitos, ok? As limitações ao poder de reforma, como vimos, o poder constituinte originário, ele é ilimitado em relação ao poder constituinte derivado reformador, ele é limitado. Então, isso a gente vai encontrar lá no artigo 60, as limitações ao poder de reforma. Isso porque a gente tem a forma e o modo e as circunstâncias em que poderá ser exercido o poder de reforma. Então, a Constituição, ela não pode ser alterada ao bel prazer. Há ali determinados requisitos, determinados procedimentos que são necessários para a implementação da sua revisão, da sua reforma. Limitações formais subjetivas diz respeito à iniciativa. Então, a iniciativa, no caso da reforma constitucional, do projeto de emenda à Constituição, é reservada ao presidente da República.
a 1/3 dos membros do Senado ou da Câmara dos Deputados e mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada qual pela maioria relativa de seus membros. Então, esses são os legitimados a propor proposta de emenda à Constituição. Quanto às formais objetivas, aí diz respeito ao procedimento. Então, a proposta de emenda à Constituição, ela deve ser discutida nas duas casas em 2 turnos, sendo que em cada turno, para sua aprovação, é necessário no mínimo 3/5 dos membros, ok? Além disso, a promulgação não é feita conforme lá nas leis ordinárias e complementares pelo presidente da República. Nesse caso, será feito pelos presidentes da mesa da Câmara e do Senado, ali com o respectivo número de ordem, ok? Então, o presidente, na proposta de emenda à Constituição, ele atua apenas na iniciativa. Ele não atua mais após a iniciativa. Limites circunstanciais são circunstâncias de legalidade extraordinária, em que há ali uma possibilidade de ruptura das instituições democráticas. Então, quando houver intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa, não é possível a aprovação de proposta à emenda à Constituição. Temos, por fim, o mais famoso, o artigo 60, parágrafo 4º, as nossas cláusulas pétreas, são limitações materiais. Lembrando que as limitações materiais não se tratam de intangibilidade literal dos dispositivos constitucionais. Então, é possível que haja PEC, por exemplo, tratando daqueles dispositivos que estão ali, mas desde que o núcleo duro dos direitos ali tratados não sejam atingidos. Aí a gente tem o voto direto, secreto, universal e periódico, temos aí a separação dos poderes, os direitos fundamentais. Então dá uma lida lá no artigo 60, parágrafo 4º. E por fim, limitações temporais, a gente já teve na nossa primeira Constituição limitações temporais ao poder de reforma, mas hoje é assente na doutrina que não há mais previsão de limitações temporais na Constituição de 1988. Lembrando que a rejeição da PEC, a não possibilidade de propositura na mesma sessão legislativa, não se trata de uma limitação temporal e sim de uma limitação formal objetiva, ok? Então vamos lá, senhores, tratar acerca do tema controle de constitucionalidade. Joga na tela, maestro, por favor. O tema de controle de constitucionalidade, ele define um conceito que seria um mecanismo de fiscalização das normas infraconstitucionais, tendo por parâmetro a Constituição ou normas com status constitucional. Então a gente tem um pressuposto para que haja um controle de constitucionalidade. Quais são eles? Uma Constituição rígida e dotada de supremacia, de forma que as normas infraconstitucionais tirarão o seu fundamento de validade da própria Constituição. Aí a ideia da pirâmide gaussiana, que a Constituição ocupava o ápice, de forma que a lei que fosse contrária ao conteúdo ou à forma estabelecida pela Constituição, ela seria tida por inconstitucional. Então é isso que é o controle de constitucionalidade, mecanismo de fiscalização das normas infraconstitucionais. Então, no seu edital, a gente também tem a previsão dos sistemas de controle. A gente tem basicamente 2 sistemas. O sistema difuso, também conhecido pelo norte-americano, porque ele foi criado nos Estados Unidos, por John Marshall, na análise do caso Marbury versus Madison, e esse é exercido por qualquer órgão ou juízo dentro do seu âmbito de competência. Então, qualquer juiz ou tribunal poderá exercer o controle de constitucionalidade das leis quando da análise dos casos concretos posto à sua apreciação. Então, ali não há o órgão específico do Poder Judiciário para realizar esse controle. Esse controle existe no Brasil e hoje qualquer juízo ou tribunal pode sim realizar o controle de constitucionalidade. Lembrando que em relação aos tribunais, a gente tem a cláusula de reserva de plenário, em que somente pelo voto da maioria de membros poderá ser declarada a inconstitucionalidade. Já o sistema concentrado,
também conhecido pelo sistema austríaco, há a previsão de que o controle seja exercido por um órgão específico. E esse controle também é exercido aqui no Brasil, sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de norma relativa à Constituição Federal. Então, o parâmetro for a Constituição Federal, quem exercerá será o Supremo Tribunal Federal. Enquanto que, quando o parâmetro for a Constituição dos Estados, esse controle será exercido pelo TJ respectivo. Então, no caso de Minas Gerais, se a gente quiser questionar alguma norma municipal, por exemplo, em relação à Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, a gente vai fazer esse controle lá no TJ. Enquanto que, se o parâmetro for a Constituição Federal, caberá ao Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, a exercer esse controle. No caso do controle concentrado, geralmente ele é exercido de forma abstrata. Isso quer dizer que não há um caso concreto, a gente questiona a lei em tese. Então ali o Supremo Tribunal Federal fará uma análise de compatibilidade, seja de forma ou de conteúdo daquela lei, de acordo com a Constituição Federal, enquanto que no sistema difuso, na análise ali de qualquer caso concreto, a constitucionalidade ela é suscitada de forma incidental, de forma que o que se pretende não é a declaração, o que se pretende de forma principal não é a declaração de constitucionalidade, mas isso ele é incidental, então isso afeta a análise do pedido. Então a qualquer juiz ou tribunal poderá exercer esse controle difuso. Joga na tela, Maestro, por favor. Pode passar aí para as ações do controle concentrado. Muito cuidado, a gente tem 5 ações. A primeira, mais comum, a ADI genérica. A gente tem a ação declaratória de constitucionalidade. São denominadas essas ações de ações de sinais trocados, enquanto que na ADI genérica busca-se a declaração de inconstitucionalidade, na ADC busca-se a declaração, na verdade, reafirmar a constitucionalidade de uma norma que tem ali nos tribunais a sua discussão da sua inconstitucionalidade. O que eu quero que vocês guardem em relação a essas duas ações. A ADI genérica, ela pode ter como questionamento tanto norma federal quanto estadual em relação à Constituição Federal. No caso da ADC, apenas normas federais poderão ser objetos de ADC. Então é uma pegadinha muito comum nos concursos, e no CFO não é diferente, deles colocarem que a ação declaratória de constitucionalidade ela poderá ser também de normas estaduais. Está errado essa assertiva. A ADC é apenas para lei ou ato normativo federal, ok? Temos também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Aí a DPF ela tem um espectro até mais amplo, porque cabe na DPF questionar a constitucionalidade de norma federal, estadual e municipal, inclusive quanto a juízo de recepção ou não recepção das normas pré-constitucionais, enquanto que isso não é possível na ADI nem na ADC. A gente tem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também chamada de ADO ou ADI por omissão. Busca-se sanar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Então a nossa Constituição, ela tem ali uma origem compromissória em que há várias cláusulas que estabelecem direitos a serem estabelecidos pelos poderes públicos. Então se o poder público não exerce a sua atuação, seja legislativa ou propriamente executiva, poderá sim ser objeto de questionamento via ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E por fim, a gente tem a ADI interventiva ou a representação interventiva. Essas são previstas lá no artigo 36 e é de competência de atribuição, melhor dizendo, exclusiva do Procurador-Geral da República. Quando a gente vai tratar da legitimidade, a gente tem lá no artigo 103 da Constituição quais são os legitimados a propor
a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. São eles, né? O presidente da República, lembre-se, da mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governadores dos estados e do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Lembrando que, em relação à DI interventiva, apenas o Procurador-Geral da República é legitimado a propor a DI interventiva. Ótimo? Passando aí para o próximo tema, controle das omissões inconstitucionais, as chamadas ADO por omissão. Aqui, qual que é o fundamento? O artigo 103, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, que dispõe o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Esse é o fundamento da ADO. Lembrando que qual é o pressuposto? Então, a ausência total ou parcial de norma. Então, se a norma é editada pelo Poder Legislativo, né, ou a regulamentação feita pelo Poder Executivo, ela não é feita a contento, então ela não contempla tudo aquilo que está abarcado pela norma constitucional, isso também poderá ser objeto de ADO. Lembrando que, para ser objeto de ADO, tem que ser uma norma não auto-aplicável. A gente tratou isso na classificação das normas constitucionais, né? A gente viu a norma de eficácia plena, contida e limitada. Lembrando que na norma de eficácia limitada, necessita-se de uma intermediação por parte do legislador para que a norma alcance seus plenos efeitos. De forma que, se houver uma mora legislativa em realizar a complementação dessa norma, isso poderá ser objeto de ADO. Então, a mora inconstitucional, ela pode ser tanto uma mora agende, então ali uma mora em fazer a norma, ou em deliberar acerca daquele assunto. Então, aquele assunto fica parado lá no Congresso Nacional, isso também poderá ser objeto de ADO, a fim de dar celeridade à criação dessa norma, ok? Decisão de mérito na ADO, no caso da ciência ao poder competente, e sendo órgão administrativo, ele terá 30 dias para fazer a norma que foi questionada via ADO, ok? Direitos fundamentais, né? Um outro ponto muito comum no CFO que cai sempre tem uma questão de direito constitucional que trata de direitos fundamentais, principalmente os direitos fundamentais, os direitos individuais previstos lá no artigo 5º e na sua infinidade de incisos. Então, leiam bem o artigo 5º. O que seria, portanto, os direitos fundamentais? Trouxe um conceito para vocês de que seria um conjunto de direitos estabelecidos por determinada comunidade política organizada com o intuito de garantir a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana, ela é o epicentro do qual emanam todos os direitos fundamentais. Então, tem-se que o ser humano, ele é o centro de toda ordem normativa. É para garantir a dignidade da pessoa humana que são editados os direitos fundamentais. E a nossa Constituição, obviamente, os direitos fundamentais não se restringem aos que estão nessa classificação. A gente vai encontrar, inclusive, o próprio Supremo Tribunal tratando de algumas normas tributárias como garantias, direitos fundamentais do contribuinte. Então aqui é só uma classificação feita pela própria Constituição, mas que não se limitam a esses artigos, todos os direitos fundamentais. Primeiro, os direitos individuais previstos lá no artigo 5º, o artigo talvez mais famoso da nossa Constituição. Aí a gente tem os direitos coletivos e direitos sociais, do artigo 6º ao artigo 11º, o artigo 12º, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos e partidos políticos previstos ali do artigo 14 até o artigo 17. Um ponto que eu gostaria de tratar em relação aos destinatários.
Quando a gente lê o caput do artigo 5º, a gente vê que o constituinte originário ele estabeleceu que os direitos fundamentais seriam apenas para brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ocorre que, ao analisar isso, o Supremo Tribunal Federal ele fez uma interpretação extensiva, abarcando também o estrangeiro não residente no país e, inclusive, pessoas jurídicas de direito público também gozariam de alguns, obviamente, dentro ali da possibilidade de aplicação de alguns direitos fundamentais, notadamente os direitos fundamentais processuais. Então, o próprio Estado de Minas Gerais, ele como uma pessoa jurídica de direito público, goza de alguns direitos fundamentais relacionados à sua condição. Por exemplo, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a duração razoável do processo. Isso são direitos fundamentais previstos lá no artigo 5º, que também são extensíveis às pessoas jurídicas de direito público. Mesma coisa ao estrangeiro não residente no país. Ele tem sim direitos fundamentais, em que pese textualmente não está previsto lá no caput do artigo 5º, ao estrangeiro não residente no país também é garantido os direitos fundamentais. Vamos lá para garantias do poder legislativo, as imunidades parlamentares, estatuto dos congressistas. Qual que é a finalidade dessas garantias, dessas prerrogativas, que não são privilégios, uma vez que as prerrogativas estão relacionadas ao exercício da função parlamentar, propriamente dito. A sua finalidade é proteger a liberdade funcional dos membros do Poder Legislativo e a independência desse poder. Como bem sabemos, a gente tem ali no Poder Legislativo os representantes do povo, através da Câmara dos Deputados, e temos, no caso do Senado Federal, os representantes dos estados. Então, ali, todos eles eleitos pelo voto popular. Lembrando que, de acordo com o artigo, joga na tela, mas é o artigo 53, inciso 8º, essas garantias, elas permanecem, inclusive, durante o estado de sítio e o estado de defesa. Então, elas permanecem durante esses estados de legalidade extraordinária, lembrando que elas poderão ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros da Casa. Então, de acordo com o artigo 53, parágrafo 8º, as imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da respectiva Casa, nos casos de atos praticados fora do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Lembrando, então, é importante, grifem esse artigo 53, parágrafo 8º, que é muito comum de ser cobrado em provas. As imunidades só poderão ser suspensas durante o estado de sítio, lembrando que precisa do voto de 2/3 dos membros da casa respectiva nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional. Lembrando que tanto senadores quanto deputado federal possuem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. A imunidade formal, o que isso quer dizer? Eles só poderão ser presos em flagrantes de crimes inafiançáveis. A prisão em flagrante de crimes inafiançáveis. Além disso, a gente tem a imunidade material, ou seja, o parlamentar ele não poderá ser responsabilizado por opiniões, palavras e votos, ainda que aquilo ali fique caracterizado como eventual crime contra a honra, em virtude da sua imunidade material, ele não poderá ser responsabilizado. Lembrando que a jurisprudência do Supremo, ela vem relativizando essa imunidade no sentido de que não se trata de uma carta branca para que o parlamentar possa exceder no exercício da sua função parlamentar, mas sim que garanta a ele o poder de manifestar-se de acordo com as suas
convicções, mas não há ali uma carta branca para que ele possa cometer crimes contra a honra, inclusive, a depender do caso, ele poderá, se ele haver a perda do mandato em relação da quebra do decoro parlamentar. E os deputados estaduais, eles possuem as mesmas garantias, então foram por prerrogativa de função no respectivo Tribunal de Justiça, a imunidade em relação à prisão, a imunidade material, independentemente de qualquer restrição geográfica. Já os vereadores, eles possuem apenas a imunidade material, então daquelas palavras, opiniões e votos dentro da circunscrição do município. Então ali há uma delimitação territorial em relação aos vereadores, o que não existe em relação aos deputados estaduais e aos congressistas federais, deputados federais e senadores, e os vereadores não possuem qualquer tipo de imunidade formal em relação à prisão. Vamos lá agora tratar de processo legislativo, medidas provisórias. O artigo 62, um artigo rico em detalhes que, com certeza, tem grande chance de estar na sua prova agora no dia 18 de janeiro, a prova do CFO. Então, a leitura do artigo 62 obrigatória, né? Se eu fosse apostar em algum ponto para a temática processo legislativo, seria medida provisória. O que é uma medida provisória? É um ato editado pelo chefe do Poder Executivo no âmbito federal, né? O presidente da República, com força de lei. Então, quais seriam a edição da medida provisória, quais os efeitos que ela geraria? Então, primeiro, a modificação do ordenamento jurídico, pois tem vigência e eficácia imediata. Então, a partir do momento que a medida provisória é publicada, ela passa a surtir os seus efeitos. Então, ela não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para que produza seus efeitos. Ela tem efeito imediato. A gente vai ver que ela tem que ser convertida em lei, para que aqueles efeitos sejam duradouros, porque caso o Congresso não aprecie ou rejeite os efeitos da medida provisória, perderão ali os seus efeitos e a medida provisória não terá mais validade, sendo que o Congresso Nacional editará um decreto legislativo para tratar das relações jurídicas que foram regidas pela medida provisória. E o segundo efeito é a provocação do Congresso Nacional para que ele aprecie essa medida provisória, né? Que ele faça ali um projeto de lei de conversão da medida provisória. Qual é o prazo constitucional? Hoje é de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, a gente tem um prazo máximo da medida provisória de 120 dias. Lembrando que não é computado nesse prazo o período de recesso parlamentar. Então, o recesso, o período em que houver recesso parlamentar, não haverá contagem de prazo para a vigência da medida provisória. Lembrando, o termo inicial é a partir da publicação e a prorrogação ela é automática e só pode ocorrer apenas uma única vez. Então vamos lá no artigo 62, parágrafo 7º da nossa Constituição, vai dispor que prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias, contado da publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. E a gente tem uma vedação prevista também lá no artigo 62, parágrafo 10, de reedição da medida provisória para tratar do mesmo assunto. Então, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa compreende-se o período de 1 ano. A gente tem a legislatura, que é um período de 4 anos, que corresponde ao mandato dos deputados federais, que são compostos por 4 sessões legislativas, aí o período anual, e temos 2 períodos legislativos por sessão legislativa. Então, dentro da mesma sessão legislativa, a gente não pode ter uma reedição de uma medida provisória que tenha sido rejeitada ou perdida a sua eficácia pelo decurso do tempo. Regime de urgência, senhores, trancamento de pauta. Então, após 45 dias da publicação, sem que a medida provisória seja apreciada,
ela entra em regime de urgência, trancando a pauta do Congresso. Onde a gente vai encontrar isso? Lá no artigo 62, parágrafo 6º, dispõe que se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, em até 45 dias, contados da sua publicação, ela entrará em regime de urgência e, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Lembrando que, apesar do texto constitucional dizer que todas as deliberações legislativas, né, da respectiva casa em que a apreciação da medida provisória seriam trancadas, o Supremo fez uma interpretação conforme aí a Constituição e dispôs o seguinte, que o trancamento da pauta ele ocorre apenas em relação àquelas matérias que são suscetíveis de tratamento por medida provisória. Então, se for uma matéria estranha que não poderia ser tratada por medida provisória, não haverá ali o trancamento da pauta em relação a essas espécies legislativas, melhor dizendo, que tratam de determinadas matérias. Ok? Então vamos lá, qual que seria o trâmite? Primeiro, uma análise inicial da medida provisória. Haveria ali a formação de uma comissão mista, formada por deputados e senadores, que seriam responsáveis por elaborar um parecer sobre o conteúdo e a constitucionalidade da medida provisória. No artigo 62, parágrafo 9º, que caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, essa comissão ela é formada para elaborar um parecer acerca do conteúdo e da constitucionalidade daquela medida provisória, para aí só depois ela ser remetida à Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, e ali haver a votação pelo plenário da casa. Joga na tela, maestro. A casa iniciadora, como eu disse anteriormente, será a Câmara dos Deputados. Essa previsão está lá no artigo 62, parágrafo 8º, que dispõe que as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Lembrando que, como regra, a exceção dos projetos de lei de iniciativa do próprio Senado Federal, todos os projetos de lei têm o seu início na Câmara dos Deputados. Então, a análise a ser realizada, ela vai compreender os pressupostos constitucionais, que trazem aí da relevância e urgência, e do mérito da própria medida provisória. Vamos para algumas perguntas. É possível, então, haver emenda à medida provisória? Então, o presidente da República editou a emenda. Poderia o Congresso Nacional, melhor dizendo, o presidente da República editou a medida provisória. Poderia o Congresso Nacional emendar essa medida provisória? Então, ali, colocar artigos, parágrafos, incisos? Sim, é possível, desde que haja entre essa emenda e a medida provisória uma pertinência lógico-temática, evitar aí os que a gente denomina de contrabando legislativo, né? Então, vai tratar, por exemplo, ali de algum benefício de saúde, né, concedido pelo SUS, aí o presidente da República emite uma medida provisória, aí um deputado esperto vai e inclui ali um aumento de salário para determinado servidor, etc. Isso não é possível, então a emenda deve ter relação com a medida provisória. O quórum para aprovação da medida provisória, no silêncio do Constituinte, a gente tem que de maioria simples. Lembrando, a gente precisa do quórum de instalação, que é a maioria absoluta. Então, ali, o primeiro número inteiro acima da metade dos membros, ali no quórum de instalação. Presentes a maioria absoluta dos membros, aí a votação para a aprovação da medida é de maioria simples, né, uma maioria relativa, que considera-se os presentes na sessão. Ok?
é necessário, portanto, a sanção do presidente da República. Então, vamos lá, como regra, quando a conversão em lei ocorrer sem alteração do texto proposto, não há necessidade de sanção pelo presidente da República. No entanto, caso contrário, caso o presidente do Congresso, caso contrário, melhor dizendo, se houver essa modificação, ela será sancionada pelo presidente do Congresso, de acordo com o artigo 62, parágrafo 12, que dispõe que, aprovado o projeto de lei de conversão, alterando-se o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado, e essa sanção ela é feita pelo presidente do Congresso. Os efeitos da rejeição da medida provisória. Então vamos supor que ela não foi apreciada ou que ela foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Primeiramente, a regra geral, a gente tem que a perda de eficácia desde o momento em que foi editado. Então tem os efeitos retroativos. Segundo o artigo 62, parágrafo 3º, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão sua eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período. Qual que é a exceção? Então, a regra geral é a perda de eficácia, desde quando foi editada. Qual que é a exceção? Caso não se edite um decreto legislativo, então o Congresso Nacional ele deve editar um decreto legislativo regulamentando aquelas situações que estavam sendo regidas pela medida provisória. Então, caso não seja editado esse decreto legislativo pelo Congresso, conservar-se-ão os atos praticados durante a vigência da medida provisória, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 62. Então, não editado o decreto legislativo que se refere ao parágrafo 3º, em até 60 dias, após a rejeição ou perda da eficácia da medida, as relações jurídicas constituídas e decorrente de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Lembrando agora um ponto importantíssimo, é o que mais tem incidência em concursos quando o assunto é medida provisória. São as limitações materiais às medidas provisórias. O que isso quer dizer? Que determinadas matérias não poderão ser tratadas via medida provisória. A gente tem lá uma lista, aí cito, questões relativas à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Não pode ser tratado via medida provisória. Tome cuidado com pegadinhas. Se o examinador disser que medida provisória não pode tratar de direitos fundamentais, essa assertiva está errada. Por quê? Não são todos os direitos fundamentais que não poderão ser tratados por medidas provisórias, e sim apenas aqueles listados no parágrafo 1º do artigo 62. Então, se for algo relacionado à nacionalidade, obviamente que não pode ser tratado por medida provisória. Mas se não for nenhuma dessas limitações, direitos fundamentais poderão ser tratados via medida provisória. Lembrando, direito penal, processual civil, questões relativas à organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, isso não poderá ser tratado por medida provisória. Lembrando, matéria reservada à lei complementar também não poderá ser tratado via medida provisória. Ok? Então era isso, os principais pontos de medida provisória que eu tratei aqui com vocês. Leiam o artigo 62, façam essa revisão, leiam esse artigo, porque é um artigo muito quente, muito provável de ser cobrado na sua prova agora no dia 18. Então, bora, senhores, tratar de poder executivo. Não antes, sem tratar de formas de governo e sistemas de governo. Como forma de governo, a gente tem a monarquia e a república. No que se difere? A monarquia, a chefia do Estado, ela é conferida a um monarca, seja um rei, seja um príncipe, e o vínculo é passado de forma hereditária. Então, ali a questão da pessoalidade do governante e a hereditariedade no vínculo. Então, o filho vai herdar o trono do pai. Enquanto que na república, o próprio nome diz, res pública, então a coisa pública, a coisa do povo, é um sistema em que não há esse vínculo de
hereditariedade. Ali a gente tem a alternatividade no poder. Lembrando que os sistemas de governo, a gente tem que a questão presidencialista, em que o chefe do poder executivo, na verdade o chefe de governo e o chefe de Estado exercem na mesma pessoa, então a mesma pessoa exerce tanto a chefia de governo quanto a chefia de Estado, o sistema que a gente adota aqui no Brasil, enquanto que no parlamentarismo a gente tem essas funções distintas. Então no parlamentarismo a gente tem, no caso, o chefe de Estado, geralmente ali fica na figura do chanceler, até propriamente nos casos das monarquias parlamentaristas, a gente tem um rei, tem um príncipe, né? O caso da Grã-Bretanha, a gente tem um rei, tinha, né, a Rainha Elizabeth, recentemente morreu, e o primeiro-ministro é quem exerce a chefia de governo, então os assuntos administrativos propriamente ali do Poder Executivo é exercido pelo primeiro-ministro. No Brasil a gente tem uma república, então a gente não tem mais uma questão de hereditariedade no poder, então a república é algo do povo, que pertence ao povo, e a gente tem o voto popular, então é eleito pelo voto popular o chefe de Estado e também o chefe do governo, que é a mesma pessoa que seria o presidente da república nos moldes em que existe lá nos Estados Unidos. Feito essas breves considerações, a gente vai tratar do principal ponto que é relacionado ao Poder Executivo nessa prova do CFO, que é a responsabilização político-administrativo do presidente da República, né? O chamado impeachment. A gente teve recentemente, né, com a presidente Dilma Rousseff, e na nossa história um pouquinho mais distante, com o presidente Fernando Collor. Então, lá no artigo 85 e a lei 1079 de 50 são as normativas que tratam acerca da responsabilização política e administrativa do presidente da República. Lembrando que há entendimento sumulado, né, de acordo com a súmula vinculante número 46 do STF, apenas a União tem competência legislativa para tratar de crimes de responsabilidade. De acordo com a súmula vinculante 46, apenas a União poderá tratar acerca de crimes de responsabilidade por meio da sua competência legislativa. Então, crimes de responsabilidade são infrações políticas administrativas. Lembrando que o fato de chamar crime de responsabilidade não se considera essas infrações de natureza penal, ok? A responsabilização ela é político-administrativa. O presidente vai sofrer sanções, mas não sanções penais. Óbvio, o ato que ele praticou pode ter reflexos tanto na esfera penal quanto na esfera política administrativa, mas não quer dizer que sempre que o presidente praticar um ato de um crime de responsabilidade, que ele também estará praticando um crime comum. Então são esferas distintas, responsabilidades distintas, ok? Joga na tela. Como eu disse, a competência para legislar é da União, de acordo com a súmula vinculante número 46, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas e processos são da competência legislativa privativa da União. A gente tem aí a Lei 1079 de 1950. E de que é a competência para julgar o presidente da República nessas infrações? É do Senado Federal, senhores. Então, aqui o Senado Federal, após a autorização da Câmara dos Deputados, a gente tem aí uma condição de procedibilidade, ele julgará o presidente da República, lembrando que na sessão de julgamento, ela será presidida, o julgamento será presidido pelo presidente do STF, se tratando, obviamente, de um julgamento político que sofre, lógico, a influência do devido processo legal. Então, o presidente do STF estaria ali responsável por salvaguardar os direitos e garantias processuais do presidente da República. E qual seria a sanção, caso o presidente fosse condenado pelo Senado Federal? Qual seria a sanção desse crime de responsabilidade? Seria a perda do cargo com a inabilitação para o exercício de funções públicas pelo prazo de 8 anos. A gente faz aqui uma observação importante que não aconteceu no julgamento do presidente Fernando Collor de Mello, mas sim aconteceu
no caso da presidente Dilma Rousseff, que seria o fatiamento dessas sanções. Então o Senado ele fez uma interpretação, quando ele foi julgar a ex-presidente Dilma Rousseff, no sentido de que poderia haver a perda do cargo, mas o presidente da República ele poderia continuar ali com as suas questões de exercício de função. Então não haveria mais a inabilitação por 8 anos, ok? Vamos lá no artigo 85, vamos abrir aqui, senhores, vocês estão acompanhando o nosso revisaço aí, abra o artigo 85, ele define que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra esse especialmente deixa claro que o rol trazido pelo artigo 85 é um rol exemplificativo, ou seja, a lei ela poderá criar outras hipóteses que não essas previstas aqui no artigo 85. Então, primeiro, trata a existência da União, inciso segundo, livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade da administração, lei orçamentária e o cumprimento das leis e decisões judiciais. Como é o procedimento do processo de impeachment, né? Como é comumente chamado. Primeiro a gente tem um procedimento na Câmara dos Deputados, aqui a gente tem uma condição de procedibilidade. Então, para esse processo ser iniciado, para que o presidente possa, ao final, ser responsabilizado por um crime de responsabilidade, haverá uma condição de procedibilidade. Então, primeiro, ali o oferecimento da denúncia por parte de qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode oferecer denúncia contra o presidente da República, né? Indicando, obviamente, ali os fundamentos de fato de direito a respeito do crime de responsabilidade. Esse pedido será apreciado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Depois, a instalação de uma comissão especial pelo próprio plenário, aí o presidente é notificado, tem a votação do relatório final e, por fim, isso vai para plenário para votação. Então, indo para o plenário deve autorizar o processo de impeachment por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Então, o artigo 86 da nossa Constituição dispõe que, admitida a acusação contra o presidente da República, guardem esse quórum, não é 3/5, assim como é lá nas emendas. Então, o examinador adora confundir os quórums, então tome muito cuidado, né? Eu sei que é chato às vezes tentar decorar, mas esse é um artigo muito importante que vocês têm que saber o número exato, são 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos casos das infrações comuns, que não é o que a gente está estudando aqui, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, a Câmara dos Deputados aceita essa acusação e permite, por voto de 2/3, a instauração de processo contra o presidente da República. Ok, depois de aceito pela Câmara dos Deputados, isso vai lá para o Senado Federal. Só que aí o Senado Federal ele tem que também aprovar a instauração desse processo pela maioria relativa dos seus membros em votação aberta e nominal. Aí, a partir desse momento, quando o Senado recebe essa denúncia, depois da autorização da Câmara dos Deputados, o presidente ele é afastado de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. Se o julgamento não tiver ocorrido dentro desse prazo, o presidente retomará as suas funções, ok? A presidência desse julgamento, igual eu disse, é realizada pelo presidente do STF. No caso de absolvição, o presidente reassume o cargo. Para condenação do presidente da República, é necessário também 2/3 dos membros do Senado. Vamos lá, uma situação que é muito comum, que pode cair, a renúncia do presidente da República durante o julgamento. Então, a renúncia pelo presidente, quando o procedimento já se encontra no Senado, não levará à perda do objeto do processo de impeachment. O STF já decidiu essa questão
Então, se o presidente da República renunciar enquanto o processo já está no Senado, não haverá perda do objeto, o processo irá prosseguir normalmente e, ao final, ele poderá ser condenado e aplicado a ele as sanções políticas previstas na Constituição. Então, outro ponto que eu gostaria de destacar é se é possível ou não o controle judicial do processo de impeachment. Então, na questão do mérito da acusação, se houve ou não crime de responsabilidade, por ser um julgamento político, o Poder Judiciário não poderia se imiscuir no mérito da acusação, se está certo ou errado o julgamento realizado pelo Senado. No entanto, questões procedimentais, processuais, de garantia da Constituição em relação à ampla defesa, ao contraditório, aos ritos do processo de impeachment, previsto lá na Lei 1079 de 50, isso sim o Poder Judiciário poderá analisar sem que com isso haja qualquer invasão da competência do Senado Federal. Ok? Esses são os pontos que eu julgo importantes na disciplina de Direito Constitucional no aspecto relacionado ao Poder Executivo. Vamos para o próximo ponto. Joga na tela, maestro. Vamos tratar agora de Poder Judiciário. Então, esse ponto, principalmente o terceiro ponto ali, Justiça Militar, esses artigos têm que estar cravados na memória dos senhores. Poder Judiciário, o primeiro ponto, Justiça Militar. Joga na tela, maestro, vamos tratar aqui a estrutura. A gente tem lá no artigo 92 quais são os órgãos do Poder Judiciário. A gente tem ali o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Temos também o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, temos o Superior Tribunal Militar, o STM, que apesar de ser um tribunal superior, é o órgão recursal da Justiça Militar da União. Então, a segunda instância da Justiça Militar da União é exercida pelo STM, por um tribunal superior, né? Ao contrário da Justiça Militar estadual, em que a gente tem os tribunais de justiça e os tribunais de justiça militar exercendo as funções de segundo grau. Na Justiça Militar da União, a gente tem o STM. Garantias dos membros, vitaliciedade, o que isso quer dizer? Todo magistrado ele tem essa garantia de ser vitalício, uma vez que ele só pode perder o seu cargo por sentença judicial transitada em julgado. Lembrando que no primeiro grau, isso é importante dizer, no primeiro grau, o juiz ele adquire a vitaliciedade após um período de estágio probatório que é de 2 anos. Não confundam, o servidor público ele garante a estabilidade, que é diferente da vitaliciedade. Então a gente tem a vitaliciedade é uma garantia maior, porque no servidor estável ele pode perder o cargo dele por processo administrativo disciplinar que seja assegurado ampla defesa. No caso de juízes, eles gozam da vitaliciedade, então apenas por decisão judicial eles poderão perder o seu cargo. Lembrando que no primeiro grau, após 2 anos de exercício, e no segundo grau, ou nos tribunais superiores, imediatamente com a posse. Então a gente tem um exemplo do 5º Constitucional, 1/5 dos tribunais de justiça, os seus desembargadores são compostos por membros oriundos da advocacia e do Ministério Público. Então, o membro da advocacia, né, a advocacia é uma atividade privada, em que pese ser uma atividade essencial à função jurisdicional, ele, assim que é indicado, passa pelo procedimento do 5º e é nomeado desembargador, naquele momento em que ele é nomeado e toma posse, ele adquire a sua vitaliciedade. Inamovibilidade, o juiz ele não pode ser removido ao bel prazer do presidente do tribunal. Então, apenas em algumas situações, por voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão ou do Conselho Nacional de Justiça, né, ou do órgão especial, ele poderá ser removido da comarca a qual ele exerce as suas funções, e a redutibilidade de subsídios ele não poderá ter ali diminuído os seus valores relativos ao que ele recebe, né, ao din-din que o juiz recebe, ele não poderá ter diminuído os seus subsídios. Lembrando que ali não é uma diminuição
literal, né, nominal, melhor dizendo. Então o juiz ele não poderá ter o salário diminuído, óbvio, né, tem questões de inflação, aí acaba que o poder de compra é um pouco diferente, mas o salário do juiz, né, o subsídio, melhor dizendo, o que ele recebe ali em relação ao exercício da sua função, não poderá ser reduzido. Agora vamos tratar, senhores, do ponto principal para a prova do CFO, justiça militar. A gente tem lá no artigo 124, Justiça Militar da União, e no artigo 125 dos parágrafos 3º ao 5º, Justiça Militar Estadual. Vamos tratar de aqui algumas diferenças. Primeiro, a Justiça Militar da União é uma justiça de competência unicamente criminal. A Justiça Militar da União julga apenas crimes militares. A Justiça Militar da União não tem competência civil. Esse é um ponto. Segundo ponto, a Justiça Militar da União julga tanto militares quanto civis. Então, se é crime militar, de acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, mais conhecido como Código Penal Militar, seja militar, seja civil, ele será julgado pela Justiça Militar da União. Ok? Vamos lá para o artigo 125. Justiça Militar Estadual. Primeiro ponto, Justiça Militar Estadual possui tanto competência criminal, para julgar crimes militares, quanto competência civil, porque ações contra atos disciplinares militares poderão ser discutidas na Justiça Militar da União, o que não ocorre, na Justiça Militar Estadual, o que não ocorre na Justiça Militar da União. Um outro ponto, a Justiça Militar Estadual não julga civis, apenas os militares estaduais, sejam policiais militares ou membros do Corpo de Bombeiros Militares, poderão ser julgados pela Justiça Militar. Lembrando que essa condição ela deve ser aferida no momento da conduta. Então, se hoje sou policial militar, cometo um crime militar, amanhã, por exemplo, eu peço baixa do meu serviço, deixei de ser policial militar. Mas ainda assim, permanece a competência da Justiça Militar para julgar aquele crime militar específico. Vale ali o tempus resti acta. Então, se hoje eu sou militar, cometi um crime militar, se amanhã eu perder essa condição, ainda assim subsiste a competência da Justiça Militar Estadual. Lembrando também que nos crimes militares praticados contra civis e nas ações disciplinares, nas ações judiciais contra atos disciplinares, a competência é do juiz de direito do juízo militar. Ali é um julgamento monocrático. Nos demais casos, então os crimes militares que não são praticados contra civis, então os crimes militares próprios, né, desrespeito a superior, desacato a superior, e tantos outros aí, eles serão julgados pelos conselhos da Justiça Militar. Esse conselho pode ser tanto o conselho especial quanto o conselho permanente, conforme for a qualidade do réu, se oficial ou praça. Então leiam, guardem essas diferenças, porque é isso que cai na prova. Um outro ponto, há apenas 3 tribunais de justiça militar no Brasil. A gente tem TJM em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Nos outros estados, não existe justiça militar nos estados? Obviamente que existe. Em primeiro grau, todo estado tem ali as suas auditorias, todos os estados. Ocorre que nos estados que não há tribunal de justiça militar, a segunda instância ela é exercida pelos tribunais de justiça comum. Então a competência recursal, via de regra, fica com os tribunais de justiça comum. A gente foi lá, a gente viu na Justiça Militar da União que isso não existe. A competência recursal, o segundo grau, é no próprio Superior Tribunal Militar. Aqui a gente tem os tribunais de justiça militar. Então leiam com muita atenção o artigo 125, os parágrafos 3º ao 5º e o artigo 124, porque se uma questãozinha for de poder judiciário, senhores, eu aposto, né, para quem bebe aí, uma caixa de cerveja que vai cair justiça militar. Porque esse é um tema assim predileto
do examinador, até porque muitos dos senhores futuramente, né, como oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, irão compor os conselhos da Justiça Militar. Então, muito cuidado com esses pormenores, façam essa comparação entre Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual, para que a gente consiga aí acertar todas as questões acerca dessa temática. Bora lá, galera, tratar do nosso último tema aqui no revisão final para o CFO 2026 da Polícia Militar de Minas Gerais. Defesa do Estado e das instituições democráticas, famoso sistema constitucional de crises. São situações extraordinárias que a Constituição vem com a sua força e limita alguns direitos fundamentais como forma de reestabelecer a normalidade democrática. Ok? Vamos lá para o Estado de Defesa. Joga na tela. O Estado de Defesa ele está previsto lá no artigo 136. Quais são os pressupostos materiais do Estado de Defesa? O Estado de Defesa a gente vai ver que ele é mais brando em relação ao estado de sítio. Primeiro, são pressupostos materiais alternativos. A gente precisa de um ou outro. Primeiro, a grave e iminente instabilidade institucional ou uma calamidade de grandes proporções na natureza. Por exemplo, a gente pode citar aqui mesmo em Minas Gerais, né, quando a gente teve ali o rompimento da barragem da Samarco, né, em Mariana. Imagine se a população daquela região começassem a saquear supermercados, empresas, etc. e tal, poderia ser um pressuposto material para a decretação do estado de defesa. Quais são os pressupostos formais? Primeiro, a manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Então, ambos os conselhos são órgãos aí do Poder Executivo, eles vão manifestar acerca do estado de defesa, né, da decretação ou não pelo presidente. Lembrando que a manifestação de ambos do Conselho não tem força vinculante. Então, eles podem falar não é caso de decretação e o presidente decretar, ou falar que é caso de decretação e o presidente não decretar. Segundo o pressuposto formal, é o decreto do presidente da República com prazo de duração da medida. A gente tem uma duração máxima, né, diferentemente lá no estado de defesa, do que no estado de sítio, melhor dizendo, lá no estado de sítio, a gente não tem um prazo pré-determinado. Enquanto que no estado de defesa, a gente tem um prazo máximo de 30 dias, que pode ser prorrogável uma vez por igual período. Quarto, a especificação das áreas abrangidas e a indicação das medidas coercitivas. É feito um controle político pelo Congresso Nacional, porque o presidente, nesse caso, ele decreta o estado de defesa e submete à apreciação do Congresso, que exercerá um controle político, ok? Então, lá no artigo 136, parágrafo 4º, a gente tem um controle exercido pelo Congresso Nacional de forma introdutória. Então, ali, de acordo com o artigo 136, parágrafo 4º, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, olha o prazo, muito rápido, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Sendo que no artigo 140 a gente tem um controle concomitante, então durante a execução das medidas no estado de defesa, o Congresso Nacional, a mesa do Congresso Nacional, acompanhará e fiscalizará a execução das medidas. E no artigo 141, a gente tem um controle posterior, lá no parágrafo único, que dispõe que, nesse caso, o Congresso Nacional poderá adotar as medidas, as providências e justificações em relação às possíveis falhas ou abusos ocorridos no estado de defesa, ok? Quais são as medidas coercitivas? Gravem isso, medidas coercitivas no estado de defesa. Muito cuidado, é um artigo que tem sido cobrado e que vocês têm que saber o que está no texto constitucional. Eu preciso dizer o seguinte: o decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração
e especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas, que poderão ser, dentre quais, as seguintes: restrição aos direitos de reunião, ainda que exercido no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos nas hipóteses de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, gravem principalmente o artigo 136, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, que trata das medidas coercitivas que poderão ser adotadas no estado de defesa. Ok? Agora vamos lá para o estado de sítio. O estado de sítio, ele é uma questão mais grave. Então a gente viu que no estado de defesa pode ser que o estado de defesa foi ineficaz para restabelecer a normalidade, sendo necessário a decretação de estado de sítio. Vamos lá, os pressupostos materiais do estado de sítio: comoção grave de repercussão nacional, então aquela que é capaz de gerar uma crise institucional, colocando em risco mesmo as instituições democráticas ou o governo legitimamente eleito. Então vamos supor que aí começa um levante a fim de depor o presidente da República ou as autoridades instituídas por lei, então é necessária a decretação do estado de sítio. A ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e, por fim, a terceira hipótese, a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Duração do estado de sítio: nos dois primeiros casos, comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência dos fatos que comprovem a inefetividade das medidas adotadas durante o estado de defesa. O prazo de 30 dias, prorrogados até que a normalidade seja restabelecida. E é uma primeira diferença em relação ao estado de defesa. O estado de defesa permite-se apenas uma prorrogação, pelo período de até 30 dias, enquanto que no estado de sítio, nessas duas hipóteses, a lei poderá ser prorrogada até que a situação de normalidade seja estabelecida. E no caso de estado de guerra, não há qualquer prazo pré-determinado. Então, enquanto estiver no estado de guerra, haverá ali a possibilidade de decretação de estado de sítio. Pressupostos formais: primeiro, a oitiva dos Conselhos da República e do Conselho de Defesa Nacional, assim como ocorre no estado de defesa. Essa oitiva feita, ela não vincula, ok? Não vincula, sendo apenas opinativa. Agora, uma diferença. A gente viu que lá no estado de defesa, primeiro o presidente decreta e depois ele submete ao Congresso Nacional. No estado de sítio, por ser mais grave, o presidente da República ele solicita autorização ao Congresso Nacional. Então, ele há essa solicitação e, havendo a autorização do Congresso Nacional por maioria absoluta, aí sim há um decreto do presidente da República decretando o estado de sítio. Qual é a previsão constitucional? A gente tem lá no artigo 137 que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Quais são os controles? Pode passar, por favor, maestro, os controles políticos. A gente tem um controle prévio, porque o Congresso Nacional ele precisa autorizar o estado de sítio, algo que não ocorre lá no estado de defesa. A gente tem um controle concomitante, durante a execução do estado de sítio. As comissões do Congresso irão fiscalizar as medidas e, posteriormente, o Congresso também poderá exercer esse controle. Vamos lá para as medidas coercitivas lá do artigo 139. Aqui a gente tem que fazer uma cisão. Primeiro, as medidas no caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, as hipóteses do inciso 1 e 2. Quais são as medidas?
Primeiro, obrigação de permanência em localidade determinada. Então, a gente tem aí uma restrição à liberdade de locomoção. A detenção em edifício não destinado aos acusados ou condenados por crimes comuns, uma restrição também à liberdade de locomoção. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, a busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e a requisição de bens. Lembrando que no caso de declaração de estado de guerra, todas essas medidas podem ser adotadas, além de outras, sem expressa previsão. Por quê? No estado de guerra é um estado de legalidade extraordinária. Então, se essas medidas ditas aqui no artigo 139 não forem eficazes, no estado de guerra poderá se admitir, inclusive, outras medidas além dessas, mesmo sem previsão expressa, uma vez que há necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade, então, em razão da agressão, poderá ser admitidas outras medidas que não essas do artigo 139. Lembre-se, senhores, leiam o artigo 139, que tratam das medidas coercitivas no estado de sítio, e também lá no artigo 136, parágrafo 1º, das medidas do estado de defesa. Geralmente isso que é cobrado na prova do CFO, ok? Então aqui encerramos a nossa revisão final na matéria de direito constitucional. Os principais pontos que eu julguei que irá estar na sua prova agora no dia 18 de janeiro estão nessa revisão. Lembre-se, continue os estudos, continue com a gente aqui do Essencial. Nosso canal de dúvidas, nosso plantão de dúvidas está 24 horas à disposição dos senhores. Então a gente tem aí até o dia 18, praticamente, né? Eu estou gravando essa aula hoje no dia 18 de dezembro. Então a gente tem praticamente, não, a gente tem um mês para chegar lá no dia 18 muito bem e conseguir a aprovação nesse primeiro combate, que é a prova objetiva e a redação. Desejo a todos uma excelente preparação. Dúvidas, sugestões, críticas, aqui a gente do Essencial Preparatório está à inteira disposição para ajudá-los nessa tão sonhada aprovação. Essencial!